Boa tarde, prezados irmãos e irmãs. Peço desculpas desde já pela qualidade do vídeo. Nós vamos providenciar uma melhor câmera, mas por enquanto esta é a que nós temos e nos serviremos dela para que possamos transmitir todo o conteúdo que for possível transmitir. Este é o segundo vídeo depois da apresentação do nosso canal. Sou o professor Padre Sebas Garajal e nós vamos então discutir algumas questões que me parecem importantes a nível de introdução, né? A primeira delas, né, a primeira questão que me parece importante discutir, pelo menos, vamos dizer assim, falar, né, seria a questão da busca pelo conhecimento ou dos paradigmas, vamos dizer assim, os paradigmas epistemológicos que fundamentam essa busca pelo conhecimento, a busca pela verdade na tradição ocidental. Lembrando que nós estamos falando somente de tradição ocidental, porque nós temos, vamos dizer assim, um outro pulmão, né, que é a tradição oriental, muito rica, né, a filosofia oriental, a partir do hinduísmo, do budismo e todas essas outras filosofias orientais que nós não vamos tratar por falta de competência realmente. Nós não temos um conhecimento profundo disto e por isso eu prefiro não abordá-las. Mas, enfim, a gente vai o tempo todo fazer também um pouco aí este contato, porque nós vamos ver que vamos falar de cristianismo, e o cristianismo, como uma sabedoria, ele parte do Oriente, não tem como, ele nasce no Oriente, né? Nasce no Oriente, perdão, a partir da tradição judaica, a partir da tradição, vamos dizer assim, semita, que é uma tradição oriental, né? Ali do Oriente Médio. Então, mas simplesmente para situar a questão e para dizer que nós não vamos tratar aqui da filosofia hinduísta, ainda que essa filosofia tenha sido recuperada nos últimos tempos, como também um viés, né, para reconfigurar a nossa tradição ocidental. Hoje vamos tratar, vamos dizer assim, dos paradigmas fundamentais que dão um pano de fundo, ou background, da nossa busca pelo conhecimento. Então, basicamente, nós podemos dizer o seguinte, que nós temos como configuradoras da nossa tradição ocidental duas tradições. A primeira delas, nós sabemos, é a tradição filosófica grega, né? Ou seja, da filosofia grega. Tudo que nós já ouvimos falar, né, a respeito de Platão, Aristóteles, pré-socráticos, né, as escolas helênicas, né, ou do período helênico, ou do helenismo, por assim dizer, né, para não falar helênico, porque pode confundir. Tudo isso forma, vamos dizer assim, uma plataforma única que nós podemos conceituar como sendo tradição grega. Okay? Mas nós temos uma outra plataforma importantíssima, que é a tradição judaico, e a gente poderia falar, né, a tradição judaico-cristã, né, a tradição do judaísmo e do cristianismo. O que acontece? Eu diria que essas duas formas de sabedoria, elas se encontram, e ao se encontrarem, elas vão dar mais ou menos o terreno sobre o qual nós construímos todo o nosso saber ocidental. Aqui tem questões importantes de serem ditas, né? Eu peço perdão se alguma coisa fica, depois vocês podem mandar um comentário, que seria bom falar sobre isso ou sobre aquilo. Mas, retomando aqui o nosso tema, então nós temos essas duas tradições, a tradição grega e a tradição, vamos falar assim, do judaísmo, do cristianismo, que vão se encontrar em um certo momento da história e que vão favorecer este terreno para que a nossa tradição ocidental, né, no que se refere à construção do saber, possa encontrar aí o seu terreno fértil, né? Então, primeiro a gente poderia dizer um pouco as características da sabedoria grega, né? Existe todo um saber na Grécia que vai sendo sistematizado, depois nós faremos um vídeo mais completo sobre isso. Esse vídeo é agora só introdutório, né? É uma introdução apresentando os dois paradigmas
que se encontram e que formam o terreno para o estabelecimento até mesmo da nossa ciência hoje, de tudo que nós sabemos, do nosso discurso filosófico, discurso teológico, discurso científico. Então nós temos a tradição grega, e elas têm algumas características que são importantes a gente gravar na memória, né? Isso ajuda muito quando a gente estiver estudando filosofia, ou ajuda muito a fazer análises, né? Vamos falar assim, em termos epistemológicos mesmo. Então nós sabemos que basicamente nós podemos dividir, vamos dizer assim, este período em 3 partes, né? A gente poderia falar aqui dos pré-socráticos, né? A Grécia, vamos dizer assim, aristocrática, né? Dos valores, né? Onde o heroísmo é colocado como o paradigma, né? Aí a gente lembra da palavra arete como a força, o vigor, né? Como o valor maior, né? O guia aí da Grécia, eu diria pré-socrática, mas também já, né? No limiar de Sócrates aí, mas seria a Grécia aristocrática, da aristocracia. Depois nós temos o período clássico, nós poderíamos chamar de período clássico. A gente poderia pensar neste período, né? Há controvérsias, tá bom? Aqui são só, vamos dizer assim, notas introdutórias, né? Visão geral, né? Mas a gente poderia classificar este período clássico como o período de Aristóteles até a decadência, né? Do que seria Atenas, né? Então iria de Sócrates a Aristóteles, né? Este período bastante curto, e depois nós teríamos o período do helenismo, que já vem com a conquista de Alexandre Grande, né? Alexandre Grande, que faz essa mistura de culturas, né? Um homem que teve Aristóteles como vamos falar assim, como professor, né? E que teve um grande papel vamos falar assim, nesse quesito de unificar culturas, né? Lembramos, por exemplo, que a tradução das escrituras, né, pelo menos do Antigo Testamento, de parte dela, chamada Septuaginta, né, foi feita justamente em Alexandria, com esse empurrão de Alexandre, né, o Grande, né? Então é muito interessante a gente ver aí esses períodos e dizer que essa cultura grega ela está focada sobre algumas coisas que são valores, né? O primeiro grande valor é a busca pela verdade, que vai coincidir também um pouco isso com a tradição judaica, mas agora não vamos falar disso. Nesta busca pela verdade, nós temos o elemento nous, ou elemento noético, que seria o elemento da contemplação e da reflexão. Né? Então, este é o elemento principal da tradição grega. É uma tradição que não está tanto focada, vamos dizer assim, na audição, né? Como é a tradição judaica, né? Que tem muito o Shema Israel, né? Ou seja, a escuta, mas é uma tradição que está focada na contemplação, né? Nos olhos mesmo, e aqui a luz, né? A razão, o ver, desempenha um papel muito importante. É uma tradição que não está centrada tanto na palavra escutada, mas na palavra escrita, né? Então, por isso que a gente fala de logos grego, né? A palavra que define um pouco a tradição grega, filosoficamente dizendo, é a palavra logos. Por quê? Porque o logos é justamente aquilo que resume um pouco a pretensão dos gregos de conhecimento a partir do pensamento, a partir do esclarecimento das ideias, e também está conectada com a tradição escrita. A primeira diferenciação, portanto, nós poderíamos dizer que é esta. A tradição grega ela é uma tradição muito mais da fala, né? Uma tradição muito mais da fala do que da escuta. Então, mas essa fala, nós temos que tomar muito cuidado quando nós dizemos isso, porque depois, no futuro, a gente vai ver que a gente vai diferenciar a tradição grega da tradição judaica justamente quando a gente fala que a tradição grega é mais logo, né? Logo, não sei como a gente pode dizer, né? Está muito mais conectada à palavra escrita do que à palavra oral, né? É justamente o que diferencia da tradição judeu-cristã, né? A tradição do cristianismo, que bebe da fonte do judaísmo,
ela é uma tradição que está mais conectada com a escuta. A escuta. Eu acho que isso é um elemento importante. Talvez não seria bom definir falando que a tradição grega é uma tradição que que se diferencia pela palavra falada. Eu acho que isso foi um pequeno equívoco aí que eu cometi na minha fala, mas ainda dá tempo de consertar. Resumindo, nós poderíamos dizer o seguinte, que enquanto a tradição judaica está focada no elemento da audição, né, da escuta da palavra de Deus, da revelação, de tudo isso, um Deus que fala e eu que escuto, a tradição grega, ela se desenvolve a partir da busca pelo conhecimento, né, da busca pelo conhecimento que se dá não através de uma escuta, né, até uma escuta heterônoma, mas quase de uma reflexão autônoma mesmo, né? A pessoa, aquela frase do oráculo de Delfos que ficou muito famosa, né, pela história de Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. É um exercício de contemplação, de reflexão que me leva ao conhecimento, né? A sabedoria grega está então focada nisso. É uma sabedoria que está muito mais focada na tradição escrita do que na tradição oral, por exemplo. Nós podemos dizer que a tradição judaica é uma tradição mais oral e, portanto, uma tradição mais da escuta, porque se eu falo, alguém tem que escutar, né? A tradição grega, ela está muito mais conectada ao logos, enquanto escrita, né? Enquanto exercício de reflexão, vamos falar assim, de contemplação da verdade. Por isso a palavra, vamos falar assim, nous, né, e a noesis é muito importante para a gente. Essa diferenciação é basilar e é muito importante. Não sei se está ficando claro, mas se não ficar, depois a gente pode retomar com um pouco mais de clareza. Né? Filosofia é um pouco assim mesmo. Né? A gente pode, às vezes, se perder ou dar conceitos um pouco equivocados, depois a gente volta. Né? Lembre-se que o canal está sendo feito com muito carinho, né, para debater assuntos assim importantes, e que eu não me coloco nunca como mestre, né? Ao contrário, eu sou um discípulo, eterno discípulo, e tenho simplesmente aí a única pretensão que eu tenho é a de partilhar conhecimento, de repente descobrir alguma coisa também com os comentários, né, que possa haver, tá bom? Então isso é muito interessante. Agora, o mais importante, depois de fazer essas duas diferenciações, né, que é a diferenciação entre a tradição grega e a tradição semita, é dizer o seguinte, vai haver o grande encontro dessas duas tradições no helenismo, né, vamos dizer assim, depois da morte de Cristo, né, quando o evangelho está sendo propagado por Paulo, os apóstolos, né, aí até o ano 100 depois de Cristo a gente pode falar que existe ainda uma indefinição, né, deste encontro entre judaísmo e cultura grego-romana, mas a partir do ano 100 a gente vai ver que os padres da igreja, os primeiros que nós chamamos de apologetas, né, porque justamente faziam uma apologia do cristianismo, e depois na tradição patrística nós vamos ter aí algumas, vamos dizer assim, atitudes dos padres da igreja e de filósofos da época que vão tentar assumir algumas categorias da filosofia grega, traduzi-las ao cristianismo. E aí nós vamos ter uma fusão entre tradição grega e tradição judaica. E daí nasce justamente o cristianismo, né? O cristianismo, portanto, ele é uma mistura, né? Uma mistura inculturada, né? Eu acho muito bacana a gente lembrar isso, porque nós temos muitos problemas hoje de falar de inculturação, mas o cristianismo, ele mesmo é uma grande mistura, né? Já tem as coisas comuns que nós sabemos, e que o cristianismo foi, vamos falar assim, foi uma coisa que assumiu aspectos da tradição romana, né? Desde a casula a mitra, né? Tudo isso são aspectos romanos, a própria liturgia, isso são coisas comuns que nós sabemos. Eu acho que a gente precisa ir um pouco mais além disso. Perceber o cristianismo ou a tradição cristã como essa tradição rica que nasce do encontro entre duas culturas. A cultura semita, com tudo que ela carrega de bacana em sua antropologia, e a cultura, vamos falar assim, helênica, que por si só já era uma mistura de culturas. Então vocês imaginam o que pode ser isso, né? Eu acho muito bacana que a gente possa ter tido aí, nesses 15 minutos, esse vídeo introdutório, para mexer um pouquinho com vocês, né? Nós esperamos que
no futuro a gente possa fazer algo melhor. Obrigado.